No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Empresário Luciano Hang presta depoimento confuso à CPI da pandemia, desrespeita senadores e transforma a comissão de inquérito em picadeiro bolsonarista. Durante oitiva, Hang confirma que soube pela CPI que a operadora Prevent Senior omitiu a Covid-19 como causa da morte de sua mãe Regina e confirmou que fez campanha para arrecadar recursos para a compra de medicamentos do kit Covid. Procuradoria-Geral da República abre investigação preliminar para apurar supostas ameaças do ministro da Defesa, General Braga Neto, às eleições de 2022. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 30 de setembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Um picadeiro. Foi nisso que se transformou a sessão da última quarta-feira da CPI da pandemia, como já era esperado pela maioria, com a convocação do empresário bolsonarista Luciano Hang. O que surpreende é a ingenuidade do relator da comissão, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que fez questão de chamar essa figura pitoresca, para dizer o mínimo. Esse cidadão utilizou o Senado Federal para fazer autopromoção, vestindo seu costumeiro terno verde-amarelo. Para começar, durante a sua fala inicial de 15 minutos, ele pediu que a CPI reproduzisse um vídeo que apenas fazia propaganda da rede de lojas que ele comanda, para vocês terem uma ideia do tamanho do escárnio que ele fez na CPI. Daí para frente se sucederam momentos em que Hang alternava uma provocação baixa aos parlamentares, se referindo a eles como se estivessem em uma mesa de bar, chamando a todos de você sem qualquer respeito ao cargo que ocupam, e utilizando o tempo das respostas para se expressar como um animador de programa de auditório, desvirtuando os questionamentos e querendo tomar para si os holofotes daquele show que ele mesmo criou, exibindo placas onde se lia frases como, abre aspas, não me deixam falar, fecha aspas. Até um dos advogados de Hang chegou a provocar o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, o que provocou enorme confusão na comissão parlamentar de inquérito, obrigando o presidente Omar Aziz a interromper a sessão. Na volta, a postura provocadora do empresário se manteve, mas os integrantes da CPI conseguiram algumas respostas dele. Hang confirmou que tem contas no exterior, mas negou ter financiado qualquer esquema de fake news, bem como descartou ser negacionista ao vírus ou participar do tal gabinete paralelo do governo. Ele também disse que a morte de sua mãe, Regina Hang, após ter contraído a Covid-19, teria sido utilizada politicamente. O empresário não desmentiu a informação de que sua mãe teria recebido tratamento precoce contra a Covid-19 em um hospital da operadora Prevent Senior, com medicamentos sem eficácia comprovada. Ele apenas lamentou não ter oferecido a Regina Hang cuidados preventivos ao vírus. Enfim, de todo esse depoimento espetaculoso, esse cidadão provocador lamentavelmente conseguiu o que queria, passando de bobo da corte a protagonista. Eu queria aproveitar também para fazer a leitura a vocês ouvintes do ótimo artigo escrito pelo antropólogo Roberto da Mata, publicado ontem pelo jornal o Globo, comentando as posturas do presidente Jair Bolsonaro.
O título do texto é Um Brasileiro em Nova York. Ele escreve o seguinte: Nascido no gigante adormecido, Jair Bolsonaro foi à cidade que jamais dorme para fazer um discurso na ONU. O resultado foi um discurso pífio e um patético flagrante do Supremo Mandatário e de sua comitiva desamparados, comendo pizza numa calçada. É claro, como já mencionei aqui, que Bolsonaro se acha acima das normas e da biologia, embora tenha contraído a doença. Superiores não se vacinam e, irresponsavelmente, esquecem o caráter exemplar de seus cargos. Você pode ser individualista, mas o vírus é coletivista. Bolsonaro é uma extremada ambivalência ambulante, essa marca dos poderosos nacionais, pois, com raríssimas exceções, ter poder no Brasil é, abre aspas, ter a faca e o queijo nas mãos, fecha aspas, é ignorar normas. Seja porque os superiores não lhes obedecem, ou porque estão convencidos de que são seus donos. Afinal, eles inventam e, se têm esse poder, não precisam segui-las. Elas são feitas para o povo. As elites legislativas, que estão em todo lugar, relativizam tudo com o "você sabe com quem está falando". Só que em Nova York as regras valem para todos. Um presidente pode declarar uma guerra, mas não acaba com o ataque viral. Recusando fazer em Roma como os romanos, Bolsonaro viu sua teimosia virar pizza. Seus defensores dizem que a implicância com a vacinação é um exercício de liberdade. Ignorantes não sabem que o mais importante papel público da República restringe a vida pessoal. O preço do comando é a paradoxal submissão do comandante a seu papel. Poderes excepcionais roubam o prazer dos papéis comuns. O capitão de um navio tem medo da tempestade como passageiro, mas como capitão ele a enfrenta. É o preço do papel cerimonioso e sagrado, porque pertence ao povo, tem exigências. Nosso esquecido viés aristocrático acentua os privilégios, ignorando suas responsabilidades. É nesse espaço que germinam a corrupção e a destruição institucional da má-fé golpista. Então o presidente não tem direitos? Eis uma grave questão. Claro que ele decide sobre sua vida pessoal, mas com uma aguda consciência dos papéis que desempenha. Pode o Supremo Mandatário da Nação fazer campanha contra a vacina, tomando o partido da pandemia e da morte? Pode convocar o povo e apoiá-lo no desmonte dos poderes da República? É óbvio que, como cidadão, ele pode ser o que bem entender, desde que perceba que seu lugar como pessoa comum foi englobado pelo cargo para o qual foi eleito e que dele exigiu um juramento de lealdade. O juramento solene de lealdade ao papel torna o papel mais importante que o ator. Numa democracia, talvez o mais espinhoso seja a exigência de que ele é um ocupante temporário do cargo, um cargo, aliás, interligado a outros poderes. Algo obviamente difícil para mandões, numa sociedade em que o mandonismo, como dizia a socióloga Maria Isaura Pereira de Queiroz, é parte inconsciente do poder no Brasil. Aliás, com esse viés absolutista, como resistir aos parentes, comadres, amigos, bem como as seduções do psicofantismo e, sem dúvida, da burrice teimosa que faz parte de todo o papel de direção e é uma característica do governo Bolsonaro. Numa Nova York pandêmica, essa consciência do papel foi aguçada. Um representante de um país tem o dever de exibir o bom senso desse país, coisa ignorada pelo presidente que, diante de uma pandemia, entende ser contra a vacina e se expõe ao ridículo de verbalizar isso numa cidade que impôs a regra sanitária da vacinação em lugares reservados. O direito de não se vacinar é moralmente equivalente ao direito de pular de um abismo. Alguns direitos, os de matar, de cometer incesto ou de procurar adoecer, são interditos. Verbalizados, eles denunciaram a penúria ética da sociedade. É exatamente isso que está em jogo com as vacinas. E não é a liberdade do idiota que não se vacina,
mas a ameaça que ele representa aos que com ele convivem. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Urix. Nildo Urix, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, um prazer estar aqui de volta nessa tribuna do jornalismo crítico brasileiro. Estou à tua disposição, Anderson. Nildo, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Nildo, essa marca de 1000 dias que o governo do Jair Bolsonaro atingiu no último domingo se coloca como um motivo de lamentação para todos nós que temos um mínimo de compromisso com o povo brasileiro e evidencia como esses 4 anos de mandato do ex-capitão estão demorando a passar. Tamanhos os retrocessos implementados por essa gestão. Eu te confesso que nem nos meus piores pesadelos imaginei que teríamos essa combinação de crises no país, com quase 600 mil mortes por uma pandemia, inflação aumentando, desemprego e fome em níveis recordes, entrega do Estado Nacional, destruição do nosso meio ambiente, isso sem contar as ameaças autoritárias que o Bolsonaro faz a todo tempo. É possível apontar algum ponto positivo nesses 1000 dias de governo, Nildo? Algo que o presidente tenha minimamente acertado? Qual é a sua avaliação para essa gestão deletéria? Bem, Anderson, há muitos anos eu eliminei da minha análise aquela característica que parece dominar o cenário. Um governo tem coisas positivas e negativas. E entre questões positivas e negativas, nós fomos afundando na miséria, na falta de soberania, na maior exploração do nosso povo, na destruição ambiental. Quem viveu os distintos governos da ditadura, quem passou por Fernando Henrique Cardoso, por Lula, por Dilma, por Temer e pelo próprio fascista, não pode mais se dar ao luxo de ver o lado positivo, mesmo diante das grandes desgraças, né? Essa tem sido uma conduta da esquerda liberal e é o senso comum dominante, ver o lado bom e o lado ruim de um governo. A dependência e o subdesenvolvimento continuam sendo a nota dominante do nosso país. E todas as questões que estão agora sendo aprofundadas, a concentração fundiária no rural e no urbano,
o avanço do desmatamento no país, o empobrecimento do nosso povo, a dependência científica e tecnológica, a dominação pela indústria cultural metropolitana, a degradação do serviço público, educação, saúde. Na minha área, educação, por exemplo, sempre vivemos sobre o tacão de ferro da austeridade fiscal, independente dos governos. O nosso SUS, agora tão saudado por um senso comum da esquerda liberal, sempre foi cronicamente subfinanciado. E as universidades que sofreram uma certa expansão durante a hegemonia do petismo, longos 14 anos, cronicamente subfinanciada, era uma expansão que eu sempre chamei de degenerativa. De tal maneira que Bolsonaro é uma resposta da classe dominante à crise brasileira e cumpre extraordinariamente bem suas funções. Esse é o dado talvez mais importante do que eu poderia agregar à sua pergunta. Bolsonaro, a despeito das características do personagem, cumpre todas e cada uma das funções requeridas pela coesão burguesa. O que significa? Pelo capital comercial, pelo capital industrial remanescente, pelo latifúndio e pelos banqueiros, e naturalmente pelas multinacionais e a embaixada de Washington. Com democratas ou republicanos, faça chuva ou faça sol. É um governo exitoso para a classe dominante e um desastre para o nosso povo. Eu gostaria de propor um exercício aqui, Nildo, que eu acho que você ainda não realizou nesses últimos anos. Imaginando, Nildo, que o Fernando Haddad tivesse vencido aquelas eleições lá de 2018, caso aquela onda do ele não que vinha avançando pelo país tivesse conquistado êxito, com o Partido dos Trabalhadores de volta ao Palácio do Planalto. O que poderia estar se dizendo desses 1000 dias de gestão do PT, com todos esses dilemas que estão colocados, essa estagflação, a própria pandemia? Como é que o partido estaria lidando hoje com essas questões, Nildo? Em que condições estaria o Brasil hoje? Bem, Anderson, você acerta. Eu jamais fiz um exercício dessa natureza. Pela minha formação marxista, né, nós podemos observar tendências e, naturalmente, fazer o diagnóstico da crise, observando as razões pelas quais a história se deu da forma com que se deu, encontrando ali os dados objetivos da realidade, a despeito das nossas vontades, preferências, inclinações culturais, políticas, etc. Fernando Haddad é um liberal de convicções profundas. Está no INSPER, deu demonstração do seu liberalismo na campanha, faz a defesa abstrata da democracia como uma forma de validação da república burguesa, que agora está indiscutivelmente em crise, não aos olhos do analista marxista, mas aos olhos do povo, que é algo muito mais relevante e importante. É um sujeito, um político vulgar, vinculado naturalmente ao ideário que generosamente se chama ocidental, democrático, naturalmente, sem nenhuma perspectiva anti-imperialista. É um gestor capitalista da crise pelo viés liberal. Observando os 14 anos dos governos petistas, nós poderíamos dizer que não faria nada diferente do ponto de vista estrutural. Praticariam, como praticaram, alguma digestão moral da pobreza, nos marcos do que foi os programas sociais do petismo, que eu repito, não foi menos do que uma digestão moral da pobreza, que é algo muito grave, tão grave que mesmo o corrupto e liberal Michel Temer manteve o programa e Bolsonaro manteve o programa. O bordão segundo a qual o Lula afirma categoricamente que teriam que colocar os pobres no orçamento, nunca como na atual gestão do protofascista Bolsonaro e do ultraliberal Paulo Guedes, tem tantos pobres no orçamento. Pelos programas de desemprego, pelos programas emergenciais, pelo Bolsa Família. É verdadeiramente espantoso, mas a consciência liberal, quando ela não consegue afirmar os atos da sua ideologia e da sua vontade, ela dá de costas para os dados.
É o único que eu posso dizer, Anderson. Nenhuma vírgula a mais. Deixando a imaginação de lado, Nildo, e voltando a falar da nossa realidade, o que tem ficado cada vez mais evidente nesse governo são os acordos espúrios para salvar o mandato do ex-capitão e também os seus familiares e amigos. Tudo se intensificou após aquela carta escrita pelo Michel Temer para acalmar os ânimos após as ameaças do Bolsonaro no 7 de setembro. O próprio golpista disse essa semana no programa Roda Viva que a iniciativa de convocá-lo se deu pelo próprio chefe do executivo. Aliás, a jornalista Thaís Oyama revelou em sua coluna no site UOL essa semana que aquele episódio foi muito além da tal carta. Na conversa que o Temer intermediou entre o Bolsonaro e o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que chegou a ser chamado de canalha pelo ex-capitão, os temas tratados estão sob total sigilo, como o próprio presidente afirmou. Só que dá para imaginar o que foi negociado naquele diálogo, Nildo, porque horas depois do telefonema, o magistrado do STF mandou soltar o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, uma das demandas do presidente da República no 7 de setembro. Além disso, 5 dias depois, a segunda turma do STF decidiu adiar a decisão sobre o foro adequado para o julgamento de Flávio Bolsonaro, o que veio em boa hora, já que logo que for aprovado pelo Senado o nome indicado pelo presidente para a vaga em aberto no Supremo, este fará parte dessa turma do colegiado, podendo desempatar o julgamento a favor do filho do ex-capitão. Ou seja, parece que está tudo acordado, Nildo, com o Supremo e com tudo, como já disseram lá atrás. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, não há crime contra a República ou espírito republicano que não foi acompanhado de decisões do STF. Quando Getúlio Vargas deportou Olga Benário, teve decisão do STF. Quando se decidiu que João Goulart estava deposto, teve decisão do STF. De tal maneira que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Esse STF não merece a menor confiança. A esquerda liberal, que faz uma defesa abstrata da democracia e da legalidade, não entende que essa legalidade nos mata. Que a defesa da democracia é um equívoco profundo, porque a democracia é uma realidade histórica a ser conquistada pela luta dos trabalhadores e não pode ser obra de liberais de direita ou de esquerda, que jamais cumpriram nenhuma função construtiva no país. O povo tem um ódio completo dessas instituições. Aquele covil de ladrões que atende pelo novo nome pomposo de Congresso Nacional é objeto de repúdio do nosso povo. As cortes no Brasil, eu gostaria de fazer a pergunta aqui, a quem serve a justiça brasileira? Eu tenho clareza, se eu for demitido da universidade, objeto de uma perseguição, eu vou brigar nos tribunais, mas não esperando deles nenhuma justiça. Vou utilizar aquela tribuna para denunciar todas as atrocidades do sistema. Então o STF é cúmplice de cada uma das desgraças brasileiras. A lista, de fato, Anderson, é interminável. Há um conjunto de ações de inconstitucionalidade que está lá no Congresso adormecidas. Ora, o STF permitiu a privatização da Casa da Moeda, do Serpro, do Dataprev. O STF se dedicou a prender blogueiros como Wellington Macedo ou figuras detestáveis como Sarah Winter, Roberto Jefferson, o deputado Daniel Silveira. Não tem a menor importância. São questões secundárias, né? Enquanto isso, sancionou a chamada autonomia do Banco Central, veja, por 8-2, considerando constitucional a LC 179 de 2021, permitiu a privatização de setores importantíssimos da Petrobras. Todos esses crimes, a privatização da Casa da Moeda, como eu já disse aqui, todos esses crimes são feitos com o beneplácito do STF. Então essas rugas, esses bate-boca
Isso só serve para a estratégia de Bolsonaro de atacar e retroceder, atacar e retroceder. A consciência liberal, essa consciência ingênua, ela julga que com esses vai-vens da política, esse zigue-zague de Bolsonaro, ele é um bravateiro. Não, ele está consolidando políticas, acumulando forças em favor de uma tropa protofascista que tem capacidade de mobilização inédita, como mostrou no 7 de setembro, acima de todos os partidos políticos. Portanto, nenhuma surpresa, e eu não acompanho nunca esse espírito republicano nefasto que ainda reserva um papel positivo às instituições burguesas de uma república burguesa completamente apodrecida. Agora, Nildo, essa coalizão burguesa que comanda o nosso país há décadas não tem um ponto fraco, tal do calcanhar de Aquiles? Em um panorama realístico, Nildo, considerando o nível de comprometimento político da maioria do povo brasileiro, nós poderíamos repetir em algum nível aquilo que se viu no Chile no ano passado, por exemplo? Esses atos do próximo sábado pelo Fora Bolsonaro podem se colocar como um divisor de águas, na sua opinião? Não podemos repetir o Chile. Podemos observar a experiência, como podemos observar o protesto na Colômbia, o mega protesto do ano passado na Guatemala, mas também podemos observar as desgraças, né, que ocorrem agora, a derrota do liberalismo de esquerda de Álvarez e Cristina Kirchner na Argentina, a timidez completa do governo de Andrés Manuel López Obrador. Há exemplos abundantes na América Latina do liberalismo de direita e de esquerda que fracassam diante da crise. Agora, não há um ponto fraco, tudo tem um ponto fraco. Qual é a grande questão? Nós estamos paralisados porque o protesto popular, no qual se inscreve o dia 2 de outubro, que nós também estamos convocando, ele está sob a hegemonia desse liberalismo de esquerda, única e exclusivamente sendo funcionalizado em favor de um calendário eleitoral. Então o nosso problema, Anderson, estimados ouvintes do Faixa Livre, é que toda a convocatória está sendo feita de olho no calendário eleitoral. Eu vi uma declaração de Lula, por exemplo, dizendo, olha, eu não estou sabendo do dia 2, vi que o povo está convocando. Ora, tanto Lula, quanto Ciro, quanto todas as lideranças, aquelas que são presidenciáveis, deveriam estar convocando e se comprometendo com o protesto popular. Mas não querem fazer isso. Por quê? Porque esse é um segredo que eu só vou contar aqui para você e para os nossos ouvintes, Anderson. É que desde os governos petistas, ninguém convocou o povo, nem Lula, nem Dilma, nem Ciro que estava lá, porque eles temem que o povo ganhe autonomia própria. Eles não convocam o povo, não porque atrapalharia o governo, é porque o povo começaria a ter uma dinâmica e transitar da consciência ingênua para a consciência crítica. E muito concretamente, do protesto popular para um movimento de massas com alguma qualidade programática e ideológica, que passasse por cima de suas lideranças dos partidos políticos, ou, nesse caso, que fortaleceria, favoreceria o avanço dessas lideranças para um rumo de esquerda. Lula, Dilma, Ciro jamais convocaram o povo porque temem que o povo tome dinâmica própria, que saia da consciência ingênua, cujo único destino é a urna eletrônica. Não é a militância política em cima de um programa de consciência, de concepção revolucionária, nada. Todas essas, a esquerda liberal, Anderson, estimados ouvintes do Faixa Livre, querem o povo não como uma consciência histórica em movimento, mas reduzidas à condição de ovelhas, que única função é a cada 4 anos votar. É duro dizer isso, mas essa é a verdade. Então, dia 2 de outubro, nós temos uma chance de sair às ruas. Com quais bandeiras? Com a apologia do SUS subfinanciado, com a defesa da democracia em abstrata ou com o programa da Revolução Brasileira? Essa é a grande questão. Reforma agrária radical, estatização do sistema bancário, fim da conta de capitais aberta,
política externa anti-imperialista, uma política cultural própria, nacionalista, revolucionária. Essas são as bandeiras. Caso contrário, eu já antecipo aqui, só entre nós. Vamos continuar caminhando no labirinto da esquerda liberal, que considera que não existe saída possível além dessa do calendário eleitoral. Esquecendo-se, Anderson, que no outro lado tem um proto-fascista que, a despeito de avanços de recursos, tem um propósito. É isso que nos escraviza. O ponto fraco, portanto, deles, da classe dominante, é o ponto fraco nosso. É a manutenção e reprodução dessa consciência ingênua nos marcos da ordem burguesa. Algo que vira e mexe é alvo de suas críticas, Nildo, é essa que você costuma chamar de consciência ingênua, que busca alguma serenidade nos resultados de pesquisas eleitorais que mostram Lula como virtual vencedor do pleito presidencial do ano que vem, talvez até em primeiro turno, tamanha a rejeição do Jair Bolsonaro, algo que o petismo também carrega com força, especialmente de 2016 para cá. Eu acho que não há muitas dúvidas a respeito dos interesses que serão priorizados em um retorno do PT ao Palácio do Planalto, com tudo que já vimos nas gestões anteriores e também com os atuais discursos do Lula. A grande questão é que esses ultraliberais ainda seguem atrás da tal da terceira via, que muita gente tem dito que pode ser o próprio Jair Bolsonaro, por incrível que pareça. Em um cenário como esse, Nildo, o Ciro Gomes vem tentando se colocar como a voz da moderação e tem recebido algum espaço na mídia dominante nesse sentido, da disputa de protagonismo para furar a polarização petismo-bolsonarismo. Seria o Ciro capaz, Nildo, de se impor diante dos interesses dessa turma do andar de cima para colocar em discussão os temas mais importantes do nosso país, como as questões relativas à economia, essa brutal desigualdade que nós temos, ele que vive batendo nesse indecente teto de gastos, ou ele seria domesticado como todos aqueles que o antecederam, Nildo? Bem, Anderson, são várias questões aí. Primeiro, eu rigorosamente não acredito em pesquisas. E menos ainda mais de um ano de eleição. Você já imaginou o que é turbinar as nossas convicções em função da pesquisa, que é um retrato de hoje, 29 de setembro? Olha, é um absurdo, né? Mas a pesquisa cumpre a função ideológica de manter esses candidatos exclusivamente na consideração pública. As pesquisas divulgadas à esquerda e à direita cumprem a função de empobrecer o sistema político e mantê-lo sob controle, manufaturando a opinião pública que as alternativas são exclusivamente essas. Então, elas estão baseadas numa premissa também oculta, Anderson. É a ideia de que a eleição, tanto de Lula, sobretudo de Lula, ela pode parar a barbárie que eles chamam de neoliberal, dar um fôlego para a gente respirar. Como se o jogo das classes sociais, um setor da pequena burguesia proto-fascista que perde com a crise, responsabiliza a esquerda e o comunismo, o conjunto dos mais de 11 mil militares que estão em funções de governo na ativa e na reserva, o papel do latifúndio que foi turbinado durante os 14 anos do governo petista, o papel da crise cíclica do capitalismo em escala global, ora, o papel dos banqueiros e o controle que mantém da dívida pública, tudo isso pudesse ser estancado e, de repente, voltar um certo crescimento econômico que nenhum economista, nem bêbado, pode afirmar que nós vamos ter o ano que vem. Nós estamos no turbilhão de uma crise com problemas seríssimos em escala internacional, com presidentes dos setores da Reserva Federal sendo demitidos em meio de escândalos de corrupção, com a maior jogatina global acontecendo, com o governo Biden tendo que emitir trilhões de dólares e não podendo mais emitir trilhões de dólares. A situação é grave. Então, a ideia de que a eleição de Lula ou de Ciro poderia ser uma forma de conter essa ofensiva, essa guerra de classe, faz parte de uma ilusão completa. O que não torna destituída de valor a batalha eleitoral, mas ela não pode ser a ideia dominante que está entre nós de que não existe alternativa senão isso. Todos os dias nós temos indicação que o sistema está colapsando,
que a República Burguesa não admite um processo de autorregeneração por dentro. E Bolsonaro é o único que diz que tem que ser por fora, que diz que tem que enterrar o sistema. Avança e recua. Ataca o STF e faz as pazes com Alexandre de Moraes. Ataca o Congresso e coopta a metade daqueles ladrões que estão dentro do Congresso na condição de senadores e deputados. Veja, ataca as instituições e protege a família de todos os crimes que a imprensa atribui a clã Bolsonaro. E enquanto isso, o que você está tocando é muito importante. A agenda forte, aquela que toca nos pontos do subdesenvolvimento da dependência. Aqueles que nós, da Revolução Brasileira, estamos dizendo que voltar à agenda forte, a um programa revolucionário, a um programa da Revolução Brasileira, capaz de tocar nos pontos centrais do Estado, da economia, da política e da cultura, sem namoro com essas quinquilharias que alimentam a esquerda liberal e que são objeto de agitação por parte da direita liberal e da ultradireita. Nós não vamos sair do buraco. Nós temos que voltar a esse programa, o programa que enfrenta os dilemas próprios de um país subdesenvolvido e dependente. Essa é a grande questão. Então, o debate sobre terceira via é parte dessa ideologia. A classe dominante vai com Lula, vai com Ciro, vai com Bolsonaro, vai com qualquer um, desde que eles aceitem as condições. E, historicamente, eles mostraram que aceitam as condições. Portanto, é um debate rigorosamente falso. Aproveitando esse tema das eleições que eu trouxe, Nildo, o seu partido, o PSOL, realizou no fim de semana seu 7º Congresso Nacional, que, entre outras definições, rejeitou, em um primeiro momento, uma candidatura própria para o pleito presidencial de 2022. A prioridade na legenda, por definição, é a luta pelo Fora Bolsonaro e por uma unidade no campo progressista para derrotar a extrema-direita. No ano que vem voltará à discussão a possibilidade de se lançar um postulante do partido à presidência. Você participou desse congresso, Nildo? Como é que você observou essa decisão, ao menos momentânea, do PSOL de abrir mão de uma candidatura própria para o Palácio do Planalto em 2022? Bem, Anderson, tal como eu tenho dito aqui, ao longo desses 3 anos, até esse último fim de semana, eu era membro do Diretório Nacional do PSOL. E como militante socialista, com compromisso revolucionário, nunca deixei, como não poderia deixar, de assinalar que o PSOL nasceu dos escombros do fracasso histórico do petismo, da sua decadência programática, moral e política. E que o dilema do PSOL não era se constituir como um puxadinho do PT, mas ao contrário, a superação dialética dessa terrível, que cobra um preço de todos nós, desse fracasso histórico do petismo, que foi, nós podemos dizer, uma tragédia nos seus 14 anos e está nos ameaçando agora como uma farsa. O PSOL fica falando em uma frente de esquerda. Não existe tal coisa, existe uma frente classista que expressa uma conciliação de classe. O PSOL fica falando que a prioridade é derrotar Bolsonaro, quando na verdade está com malicuia para se somar ao comitê eleitoral de Lula. Foram 57 contra 43, de maneira equívoca. Ademais, nada que eu não tenha dito aqui, o Congresso do PSOL foi realizado à medida e com o objetivo de apoiar Lula e, eventualmente, de participar de seu governo. Ora, em meio à pandemia, nenhuma necessidade de fazer um congresso, ao contrário, limitando a participação de milhares de filiados, com métodos pouco ortodoxos, como nós vimos aqui na urna de Chapecó, anulando de maneira absolutamente vergonhosa, sem nenhum compromisso com a verdade, transgredindo as próprias regras do partido, na escolha de delegados. Então, verdadeiramente é espantoso que a nova direção expresse, como aliás expressou no passado, esse otimismo que eu não diria que é fruto de uma consciência ingênua, é de uma atitude absolutamente irresponsável. E agora, validando essa concepção que domina o Brasil, na esquerda, e que parece exigir uma nova demonstração de seu fracasso histórico nas próximas eleições. Tem muito a acontecer até lá.
até a conferência do partido, mas a conferência do partido já mostra o fracasso histórico do PSOL. Assinalou uma direção, está compondo a saída de Marcelo Freixo aí no Rio, a posição absolutamente subserviente de Boulos em São Paulo, que envergonharia qualquer um socialista, deveria envergonhar qualquer socialista com 2 moléculas de compromisso com a verdade, lambendo as botas de Lula, pedindo apoio do petismo, cujo objetivo é conquistar uma maioria eleitoral eventual que vai ser logo destruída pela voracidade da crise. Então o PSOL chegou o momento da verdade, né? E é uma decisão em favor de Lula, claramente, um erro histórico completo, mas expressa, por outro lado, a hegemonia liberal que de fato existe no partido. Eu nunca considerei que o PSOL fosse um partido revolucionário, e não é. Ninguém lá dentro tem o descaramento de dizer isso, né? No nosso partido ninguém diz isso. Mas ele poderia cumprir funções construtivas no momento de uma crise. O Congresso demonstrou claramente que fracassou. De resto, aqueles que não querem Lula no primeiro turno, querem Lula no segundo turno. Você veja que é um quadro mais complexo do que Lula ou não no primeiro turno. Isso é parte de um problema, mas nós temos um encontro marcado com a verdade lulista no ano que vem. E essa discussão que se instaurou no partido, embora eu defendesse que nós tivéssemos que ter nesse primeiro turno uma candidatura, o problema não é ter uma candidatura com um seguro, um passaporte para a candidatura Lula no segundo. O PSOL fracassou historicamente, essa é a verdade. Essa semana, Nildo, você esteve aqui no Rio de Janeiro realizando um debate com a turma da Revolução Brasileira, que também contou com a presença do nosso querido Paulo Passarinho, onde vocês abordaram o relançamento do livro do professor Muniz Bandeira, O Caminho da Revolução Brasileira, pela coleção Pátria Grande, um clássico que foi publicado originalmente lá em 1962. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa obra do professor Muniz Bandeira, Nildo, e também sobre o que foi debatido lá nesse encontro, na ocupação Manuel Congo, no centro do Rio, por favor. Bem, Anderson, com imenso prazer, estive aí no Rio, de fato, contei com a participação do meu querido amigo, camarada, Paulo Passarinho, economista virtuoso, atento observador da esquerda brasileira desde muito tempo. Nós militamos juntos, lá atrás, no movimento de emancipação do proletariado, e mantemos, a despeito de divergências, um apreço pela reflexão teórica, pelo debate político e pelo futuro socialista do Brasil. Nós aproveitamos essa noite lá na ocupação Manuel Congo para reiniciar nossas andanças pelo Brasil, de maneira presencial, agora que já podemos fazê-lo, né? Com a vacinação em curso, etc. E aproveitamos também para lançar o primeiro volume dos Cadernos da Revolução Brasileira, com um texto primoroso sobre folclore e marxismo do meu amigo Gilberto Felisberto Vasconcelos. O debate foi muito fecundo, excelente, e transmitido aí pelas redes digitais, todos podem ter acesso nos canais da Revolução Brasileira. E a obra, O Caminho da Revolução Brasileira de 62, é um signo do tempo em que a esquerda não dava um passo sem interpretação crítica do Brasil e não dava um passo sem teoria. E de fato, Anderson e ouvintes do Faixa Livre, se em algum momento a esquerda brasileira esteve próxima de conquista do poder político, foi no período de 59 a 64. Não por acaso, em 64 temos uma ditadura cívico-militar, apoiada pelo imperialismo, pela classe dominante aqui, por todas as frações da burguesia, que não vacilaram em colocar uma ditadura de 21 anos. Golpe é algo muito sério para se utilizar em mesa de bar. Tem que estar atravessada pela historicidade. E O Caminho da Revolução Brasileira, de Muniz Bandeira, expressa, como um conjunto de outros textos, né, o texto de figuras muito importantes da esquerda brasileira, como Álvaro Vieira Pinto, como Alberto Guerreiro Ramos, os textos de Marcos Peri, de um conjunto de autores que trabalharam a tematização da Revolução Brasileira, né? Franklin
de Oliveira, um conjunto no espaço de 3 ou 4 anos saíram 6 ou 7 livros sobre a Revolução Brasileira. Era a esquerda tematizando a revolução e a conquista do poder político, não fazendo política pública, não querendo uma política de inclusão dentro do capitalismo subdesenvolvido e dependente, não pretendendo fazer uma digestão moral da pobreza, mas buscando a emancipação da classe trabalhadora no Brasil. E é um livro que eu recomendo a todos, e agradeço a oportunidade da lembrança aqui, Anderson, porque é um livro que valoriza as melhores teses da esquerda brasileira. Quando a esquerda brasileira não era tributária de modismos acadêmicos, e nem iam buscar, além-mar, os seus profetas através do mundinho acadêmico que domina sua cabeça na atualidade. Nós estamos, portanto, da Revolução Brasileira, mergulhando nas raízes dos nossos melhores pensadores, não para magnificar o passado, para aprender com eles e para poder observar que necessitamos, com urgência, sair da miséria intelectual que caracteriza a esquerda liberal e propor um novo horizonte teórico e um novo horizonte político para a vanguarda que haveremos de construir junto com o nosso povo. Eu queria terminar, Nildo, com uma análise sua para essa reforma administrativa que teve seu texto aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados e agora vai a plenário. O governo federal tem feito um verdadeiro malabarismo para conseguir os 308 votos necessários para que a PEC vá à análise no Senado. As articulações andam a todo vapor, com muitos milhões em emendas sendo oferecidos aos parlamentares. Como é que você tem visto, Nildo, essa discussão em torno das negociações da contrarreforma administrativa? Bem, Anderson, quando o Fernando Henrique Cardoso começou a aprovar suas reformas liberais, eles colocavam um projeto bem ambicioso e depois faziam, sabe o quê? A reforma possível. Quando Lula o sucedeu, dizendo que pararia o liberalismo e fez de cara uma reforma previdenciária contra nós trabalhadores, ele colocou um objetivo ousado e fez a reforma possível. Dilma fez as reformas que o capital queria, sempre colocando lá em cima o sarrafo e depois fazendo aquela possível. Possível por quê? Porque não dependia só da aprovação do Congresso. Todos os governos conseguiram corromper. Os congressos, aquele covil de ladrões, é absolutamente fácil de manejá-lo. A grande questão é que tem que passar por cima do protesto popular. Quando o Temer tentou a reforma da Previdência, levou uma pancada, uma marcha de milhares e milhares de trabalhadores mobilizados em Brasília. Tinha consenso no Congresso? Claro que tinha. Aquele covil de ladrões aprova tudo contra o povo. Mas o protesto popular inibiu a iniciativa parlamentar, a canalice de deputados e senadores, o gangsterismo de deputados e senadores. Então, as reformas, essa administrativa, proposta pelo protofascista e encaminhada segundo a auditoria de Paulo Guedes, o ultraliberal, ela é uma proposta igualmente ousada, mas ela depende do clima político geral. Não é o clima eleitoral, como pensa a consciência liberal, ingênua. Não, olha, próximo das eleições, não. Eles sempre colocam e vão continuar colocando. E os novos governos, seja ele qual for, vão continuar com essa chamada agenda, que é a administração capitalista da ordem burguesa em tempos de crise, sob as condições de um capitalismo dependente, rentístico, que aprofunda a posição do Brasil numa divisão internacional do trabalho. Essa é a questão essencial. E, portanto, qualquer que seja o governo, vai depender de algo essencial: o protesto popular. Mas aí vem a questão, Anderson. As centrais sindicais estão convocando? Os partidos políticos convocaram? Não o fizeram na medida necessária. Ora, porque a pandemia e etc. Ora, pelas dificuldades. Olha, porque isso vai atrapalhar o eleitoral. Sempre tem uma justificativa. Ora, pela correlação de forças adversas. É uma antiga novela. As reformas constituem a regra de uma república burguesa em crise, sem confiança popular e com a guerra de classe decretada pela direita.
Mas não está nada decidido. A situação é gravíssima, mas o que a vida se alimenta são das contradições e dos antagonismos. Vamos aguardar. Nildo Ourix, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, é sempre um prazer estar com vocês. Estive no Rio de Janeiro essa semana que passou. É gratificante voltar a essa cidade que já foi o tambor do Brasil, que já deu grandes intelectuais e um pensamento crítico extraordinário para a pátria e que haverá de sair dessa crise que apequenou o Rio de Janeiro e tornou cativo da crise mais urgente, como diria o nosso poeta Drummond de Andrade. Haverá o Rio de Janeiro de voltar a pensar criticamente o Brasil e a América Latina. Até lá, vamos manter acesa a chama da crítica, da lucidez e do compromisso revolucionário com o nosso povo. Grande abraço, Anderson. Grande abraço, ouvintes do Faixa Livre. Conversamos aqui com o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Elias Jabbour. Elias Jabbour, bom dia. Olá, bom dia. Super feliz de estar de volta após algum tempo no programa Faixa Livre. Estou aqui aberto à discussão da China, dessa questão toda que envolve esse país gigantesco e que está mudando muito os rumos da humanidade, né? Muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Elias, muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Elias, nós queríamos conversar hoje um pouco com você sobre esse que é um dos maiores fenômenos geopolíticos, por que não dizer da história da humanidade, que é a China. O país mais populoso do mundo, com cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, que nas últimas 2 décadas vem crescendo a uma média de 9% ao ano, enfrentou e superou a pandemia como nenhum outro país do mundo e retomou a sua trajetória de crescimento, recuperando as perdas que teve durante a Covid-19, enfim. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Elias, qual é o segredo dessa China que está prestes a assumir o posto de maior potência econômica do planeta, superando os Estados Unidos? Isso se já não assumiu. Enfim, não é uma explicação fácil, né? Porque envolve vários elementos, né, complexos, né, explicativos desse fenômeno. Por exemplo, eu acredito que em princípio eles fizeram escolhas corretas no tempo histórico correto. Então, por exemplo, além da Revolução de 49, que é o marco zero de todo esse processo que envolve a China e que envolve a ascensão chinesa, porque devolve a dignidade nacional no país, devolve o país uma condição em que ela pode se mover no mundo diante de esquemas geopolíticos próprios e não dependentes de outros países, de ter entregue uma indústria de base ao país ainda antes de 78, né? Eu acredito que a China em 78 ela faz escolhas corretas também, tendo em vista as mudanças que o próprio capitalismo estava apresentando no mundo, né? Então, por exemplo, a China está diante de um momento em que, além das suas contradições internas, que eram muito latentes em 78, ela devia solucionar essas questões, como a do abastecimento alimentar, da modernização da indústria, da agricultura, das chamadas 4 modernizações, né, que é agricultura, indústria, ciência, tecnologia e defesa nacional. Existiu um movimento no mundo de financiarização, os americanos eles rompem com Bretton Woods, e os chineses percebem que existe uma massa de capital muito grande atrás de menores custos de produção para se instalarem pelo mundo, ou seja, a China se candidata a ser a receptora desse grande capital que estava em busca de menores custos de produção, em princípio, né, e também de mercado interno, né? E ela, ao se colocar à disposição desses capitais, ela também colocou condições para esses capitais. Então, em certa medida, a China casa uma consequência da financiarização, que é essa mobilidade geográfica absurda do capital, com as intenções de modernização do seu projeto nacional de desenvolvimento, que o objetivo até hoje, em certa medida, é busca de catch-up tecnológico com os países capitalistas centrais, a busca pela internalização
de tecnologias avançadas do Ocidente, né? E também a busca de criação de condições políticas e econômicas para a reunificação do país com Hong Kong, com Taiwan e com Macau, né? Então, por exemplo, segue-se a esse processo a constituição de zonas econômicas especiais voltadas geograficamente a essas províncias para atrair investimento dessas citadas cidades, e mais Taiwan, que é uma província, né? E, além disso, a China foi tomando, aí que está a questão, né? A China foi tomando decisões corretas ao longo dos últimos 40 anos, né? Eu tenho sempre chamado a atenção de que a China tem inaugurado, desde então, ciclos de inovações institucionais que vão reacomodando o setor privado e o setor estatal na economia, de forma que hoje, inclusive, existe um setor estatal da economia muito, muito poderoso do ponto de vista da capacidade de intervenção sobre a realidade. Isso são bancos, são 96 grandes conglomerados empresariais estatais, e também instituições de Estado que garantem a rapidez de tomada de elaboração e execução de decisões, né? E um setor privado que ele é cada vez mais ancilar ao Estado e cada vez mais, entre aspas, estatizado também, né? Então existe toda uma dinâmica de desenvolvimento na China que, quando nós olhamos hoje, né, e a construção também de marcos institucionais que a colocaram em uma situação altamente privilegiada diante da pandemia, por exemplo, né? Então, eles conseguiram criar tanto o que eu chamaria de uma economia de prontidão, ou seja, uma economia com uma capacidade de resposta muito grande a contradições de fronteira, quanto canais de elaboração e execução de solução muito eficientes, né? Então, a China ela é um pouco esse mix de decisões corretas, acertadas, tomadas ao longo do tempo, e isso explica, pelo menos em parte, né, esse fenômeno geopolítico que nós estamos assistindo no mundo de hoje e tal, né, e que está aí a tomar, sim, a dianteira do mundo, né. Evidente que a China também tem as suas fragilidades, principalmente na questão dos chamados semicondutores, que é aquela tecnologia de fronteira que vai fazer toda a diferença, né. Mas eles caminham, sim, a passos não muito largos, porque a resistência também é muito grande, a se tornar a maior economia do mundo e a principal potência mundial, certamente. Uma discussão que se coloca, Elias, até por conta desse crescimento exorbitante da China nos últimos tempos, diz respeito ao seu regime político e econômico. Muito se questiona se o país asiático, há décadas governado pelo Partido Comunista, é de fato socialista, se há algo híbrido ali em relação ao capitalismo. Eu vou deixar essa questão evidentemente para você, que é um profundo conhecedor do tema. Nós ainda podemos caracterizar a China como um país socialista, Elias? Evidente que sim, porque primeiro que a China, qualquer coisa que seja administrada pelo Partido Comunista não ser socialista é um tanto quanto estranho, né? Até porque as instituições políticas chinesas elas são completamente diferentes das instituições políticas liberais, né? Ali existem filtros e canais de tomada de decisões em que bilionários e os ricos, os milionários, têm muito pouco canal de influência, apesar de ter influência na tomada de decisões do país, né? Então, politicamente não é um país com instituições liberais, vamos dizer assim, né? Muito pelo contrário, eu costumo dizer que a China é uma democracia não liberal, com instituições de democracia direta muito interessantes sendo construídas no país, né? Por outro lado, um país capitalista ele se caracteriza pela dominância da propriedade privada dos meios de produção, nos setores estratégicos da economia, e a dependência que a economia toda tem dos investimentos que esse setor privado faz na economia. Na China, não. Na China, o setor que é o setor que engendra, vamos dizer assim, os efeitos de encadeamento, e é onde se inauguram os ciclos de acumulação, é o setor público da economia, né? Ou seja, a capacidade de decisão, de influência de uma decisão privada de investimento sobre o conjunto da economia chinesa é quase zero hoje, né? Então, é muito complicado falar que um país desse seja um país capitalista. É evidente que a China ela é uma combinação, em certa medida, de uma série de modos de produção que estão ali convivendo em unidade de contrários. Na China tem socialismo, que é o predominante, tem capitalismo, ou seja, tem setor privado da economia chinesa, tem
400 milhões de camponeses que trabalham ainda na base da enxada, existe um setor coletivo da economia, que, por exemplo, a Huawei é uma empresa coletiva, e que são formas históricas de propriedade que estão ali em movimento, vamos dizer assim, só que cada vez mais, ao longo do tempo, cada vez mais ancilares, cada vez mais dependentes desse poderoso setor público da economia chinesa. Não é? Então, acredito que se nós tirarmos da nossa cabeça uma noção lúdica de socialismo, de que o socialismo ele é uma sociedade que tem a característica A, B, C, D, E, ou seja, retirar uma visão a priorística do que é socialismo, uma visão positivista do que é socialismo, e observarmos o conceito se manifestando no real, é evidente que a China tem hoje uma formação econômico-social nova em construção superior a qualquer formação econômico-social do mundo capitalista. E isso pelos motivos que eu elenquei aqui: Partido Comunista do poder, o setor público na economia como dominante, o setor privado como não dominante, e não existência de instituições liberais. Então a China tem muitas características, que não são poucas, que a distinguem do mundo capitalista. Isso não quer dizer que a China, por ter capitalismo dentro da China, ela também não viva as contradições e os problemas que o capitalismo traz, né? Até porque o novo e o velho estão ali convivendo em unidade de contrários. Não somente isso, o novo e o velho estão combinando, e a partir dessa combinação vão surgir novas históricas de propriedade, né? Ou seja, existem fenômenos que ocorrem na China no nível da formação da propriedade, por exemplo, que não está em nenhum manual, não existe em nenhuma previsão dos nossos clássicos, né? Então, é sempre estar observando o conceito se manifestando no real e romper com esse positivismo que, em certa medida, marca a mente dos marxistas em geral, da ciência social no Ocidente, né? Aliás, essa própria questão mesmo, se a China é um país capitalista ou socialista, é uma questão que não é uma questão do léxico marxista, né? O léxico marxista perguntaria, por exemplo, qual que é o resultado da combinação daqueles diversos modos de produção que estão ali atuando ali em unidade de contrários, em conflito, e qual que é a forma histórica que surge daquilo ali, né? E a forma histórica que surge dali é uma forma histórica que eu não chamo de híbrida, mas eu chamo de uma forma histórica em que existe a predominância do setor público da economia, ou seja, seria uma formação econômica e social orientada ao socialismo, né? Uma das reações para tentar frear o avanço chinês também no campo militar, Elias, se deu recentemente com essa aliança entre Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, que criaram uma espécie de pacto que foi denominado de AUKUS, para atuarem em cooperação na região do Indo-Pacífico. Essa tentativa de limitar a atuação chinesa naquela área do globo, Elias, faz sentido? A China não tem qualquer histórico de invasão de outros territórios, ao contrário do imperialismo estadunidense. Aliás, o próprio presidente chinês Xi Jinping fez questão de frisar isso em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, que nós trataremos à frente mais detidamente. Qual é a análise que você faz para a criação dessa AUKUS por Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, Elias? Acho que você já respondeu a pergunta. Do ponto de vista chinês não faz sentido, agora do ponto de vista dos Estados Unidos e da natureza psicológica, subjetiva e superestrutural de um país como os Estados Unidos, faz todo sentido esse tipo de coisa, né? Porque é um país que ele não vai, vamos dizer assim, como ele se sente um país especial no mundo, com destino manifesto, ele é um país que não vai, vamos dizer assim, entregar o poder assim mundial, assim como a Inglaterra entregou, como Portugal e a Espanha entregou, ou seja, vai resistir, e a resistência a essa nova ordem que surge no meio da velha, que os americanos representam, isso vai gerar o que os nossos amigos ligados à visão, às noções de sistema mundo chamam de caos sistêmico, né? E parte desse caos sistêmico é essa proliferação de bases militares americanas pelo mundo, essa necessidade de criação de instabilidade o tempo inteiro por parte dos Estados Unidos, via guerras híbridas, via essas tempestades semióticas que nós estamos presenciando o tempo inteiro quando o assunto é China, e também a ameaça militar aberta, né? É engraçado porque, por exemplo, o Xi Jinping ele teve uma reunião logo quando ele assumiu a presidência da China com o Obama, isso nos Estados Unidos, em que eles acordaram, olha, os Estados Unidos, vocês não façam manobras com porta-aviões no Mar do Sul da China, que a gente vai também, vamos manter ali tranquilos.
O Obama aceitou essa condição colocada pelo presidente chinês. Uma semana depois tinha um porta-avião americano ali fazendo manobra no Mar do Sul da China. Já tinha aviões americanos espiões invadindo o espaço aéreo chinês, né? Então é como que eu diria é da natureza do imperialismo norte-americano, em especial esse tipo de comportamento, né? E o que eu vejo, vamos dizer assim, é uma tentativa de cerco chinesa pela via do bloqueio, inclusive das vias de comércio que sai do Mar do Sul da China, ou seja, a China é muito dependente daquele mar, daí a importância da relação da China com o Afeganistão sobre o Talibã, porque isso abriria uma nova rota de saída para as mercadorias chinesas e de entrada também, né? Mas eu não me surpreendi com esse pacto, né, entre Austrália, China, Estados Unidos e Inglaterra, Japão, enfim, esses montes de inimigos da China, mas também entre eles tem muitas contradições, né? Ou seja, os americanos eles alimentaram que a Austrália ela elevasse o tom em relação à China. A China retalhou, deixando de importar da Austrália carne, e quem ocupou o lugar da Austrália foi os Estados Unidos, ou seja, também existem contradições aí entre esses países que devem ser colocadas na análise quando a gente vai falar sobre ela, né? Aproveitando que eu já toquei no tema, Elias, o que você achou dessa fala do Xi Jinping na Assembleia Geral da ONU na última semana, quando o presidente chinês defendeu o multilateralismo, atacou essas intervenções militares no Ocidente, prometeu fornecer 2 bilhões de vacinas contra a Covid-19 ao mundo? Ficou dentro do esperado a participação dele nesse fórum mundial, Elias? Para quem estuda a China há um bom tempo como eu, não fiquei surpreso, né? Porque a China conseguiu criar condições produtivas, vamos dizer assim, institucionais, para ter esse nível de intervenção ao mundo, de doar vacina, de ajudar financeiramente países pobres. Ou seja, a China conseguiu criar essas condições, né? Inclusive exportando capacidade produtiva instalada com essa nova rota da seda, né? Então, essa noção de mundo de destino compartilhado, ou seja, nada disso me surpreende em relação à China. Até porque a China é uma civilização que ela cresce e se desenvolve, tendo como pano espiritual, como pano de fundo, filosofias tolerantes e civilizatórias, como o confucionismo e o taoísmo, né? Então, a própria política externa chinesa ela acaba refletindo essas filosofias tolerantes e civilizatórias, né? Enquanto que os Estados Unidos acaba refletindo o discurso do Biden, muito evidente em relação a isso, retomada da liderança americana do mundo, do exercício de liderança americana do mundo, essas filosofias reacionárias que surgem no Mediterrâneo Oriental e que encontram um lar perfeito para viver e se desenvolver com os Estados Unidos, que essas noções de destino manifesto, Nova Canaã. Então, nem o Xi Jinping me surpreende com esse discurso multilateral, internacionalista, e nem os americanos me surpreendem com esse discurso, vamos dizer assim, arrogante, imperialista, e agressivo em grande medida, né? Então, não me surpreendi, né? Aliás, poucas pessoas sabem, mas a China fez o teste, ela faz o teste com a bomba nuclear em 64, se eu não me engano, e ela anuncia ao mundo que nunca será o único país do mundo, o primeiro país do mundo a lançar as bombas, uma bomba, e nenhum país acompanhou a China com esse discurso chinês, né? E, enfim, a China é uma civilização de paz, né? Ou seja, a China só foi um país expansionista quando foi governada por dinastias estrangeiras, Manchu ou Mongol, ou seja, a China nunca foi um país expansionista. Então, observando em processo histórico e historicamente, não me surpreende a fala do Xi Jinping, muito pelo contrário, eu vejo uma continuidade, vamos dizer assim, de uma política externa que já perdura talvez há mais de 2.000 anos, ou seja, desde quando a China se surgiu como Estado Nacional, né, 2.030 anos atrás, né? Algo que nas últimas semanas tem dado muita dor de cabeça aos chineses, Elias, é esse episódio envolvendo a gigante do ramo imobiliário, a Evergrande, que estaria à beira da falência, com dívidas que ultrapassariam os 300 bilhões de dólares. Isso tem provocado um verdadeiro rebuliço no mercado financeiro mundial, Elias, que acompanha o desenrolar desse caso com muita atenção. O que tem de verdade nessa história, Elias? O rombo da Evergrande é, de fato, desse tamanho todo? Que tipo de efeitos uma eventual falência da empresa pode provocar tanto à China como ao restante do mundo?
E o Estado chinês tem condições de intervir para evitar o colapso dessa gigante? A pergunta é ótima, porque de 2 semanas para cá as coisas estão mudando rapidamente, né, em relação à Evergrande e coincidentemente também do encontro das opiniões que eu tenho defendido na imprensa e nas redes sociais, né? Primeiro que a Evergrande sim é uma empresa super endividada, mas e tem um poder de desestabilizar mercados externos em certa medida, porque tem investidores estrangeiros nela, né? Agora, grande parte da dívida da Evergrande é com o Estado chinês, né? Com bancos chineses, né? E são dívidas que operam com bancos estatais e com moeda local, né? Totalmente diferente da crise da Lehman Brothers, que é com banco privado, aquela coisa toda que vocês sabem, né? E a China tem 2 canais. Primeiro, essa questão de ser uma dívida em moeda própria com bancos estatais, e também a conta de capitais da China é fechada e o yuan é conversível. Então, a chance dessa crise ela se alastrar para o mundo é muito pequena, né? Porque o yuan não é conversível e a China tem conta de capitais fechada. Se a China tem condições de dar um jeito nisso, ela já está dando um jeito nisso, né? Tanto é que, por exemplo, existe já um trabalho coordenado, ou seja, todos já sabem que vai ser estatizada a Evergrande. Essa estatização está ocorrendo de forma lenta, né? Porque é um processo de estatização que não é um processo qualquer, ou seja, é um processo de estatização de uma empresa gigantesca, uma empresa privada gigantesca, né? E com muitos interesses e atores envolvidos nela, desde as províncias que dependiam da renda da terra para poder fechar suas contas, e a Evergrande era uma tomadora de terras dessas províncias, até 1 milhão de pessoas que podem ficar sem apartamento. Então, o que está ocorrendo na China nesse momento é um movimento que, por exemplo, já algumas cidades chinesas já se apropriaram do caixa da Evergrande para poder entregar os apartamentos que precisam ser entregues, né? E hoje, por exemplo, ontem inclusive, veio a notícia de que a China está ordenando com que uma série de empresas estatais, uma série de fundos públicos de investimento, uma série de bancos estatais comecem a comprar ações da Evergrande, ou seja, de forma que a presença estatal na empresa ela vai aumentando até se alcançar de forma lenta, gradual e segura uma estatização completa da empresa, ou seja, é um problema. A Evergrande é uma questão a ser solucionada na minha visão, tá? Não estou sendo otimista, com muita tranquilidade, porque a China tem instrumentos produtivos, financeiros, institucionais, sob controle de Estado, que a capacitam a operar no sentido de estancar essa sangria que não é pequena, né? Então, eu vejo com tranquilidade a forma como que a China está lidando com isso e vai encontrar uma solução, porque a China também não é os Estados Unidos, a China não é a Evergrande, não é a Lehman Brothers, a China tem instituições amplamente diferentes das americanas para lidar com esse tipo de problema, até porque na China os bilionários não estão no poder como nos Estados Unidos, tanto é que ninguém foi punido, né? E na China a punição vai rolar frouxa, enfim. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, mas a visão que eu tenho defendido nas últimas semanas, desde quando começou, mesmo contra a maré de todo mundo falar que é um caos sistêmico, isso, aquilo, a falência da China, do mundo, eu tenho sustentado que as coisas devem ser vistas com mais serenidade e calma, porque os chineses têm condições de enfrentar esse problema com muita eficiência. Eu gostaria de te ouvir também, Elias, a respeito desse momento complicado que o país atravessa na gestão do senhor Jair Bolsonaro, um político absolutamente inepto, autoritário, que jogou o país em um poço sem fundo, nos conduzindo a quase 600 mil mortes em uma pandemia, provocando crises múltiplas, recorde dos índices de desemprego, inflação alta, destruição do nosso meio ambiente e entrega do Estado Nacional. Qual é a análise que você faz desse governo Bolsonaro, Elias? Acho que a minha análise é a análise de qualquer brasileiro que tem um mínimo de senso patriótico, né? Ou seja, esse governo é uma desgraça completa em todos os sentidos, né? Ou seja, nós vamos fazer uma comparação com o governo Fernando Henrique, por exemplo, que também foi uma tragédia, na minha opinião, o governo Collor, né? Mas ali existia uma ordem no caos, né? Ou seja, existia uma agenda, existiam instituições, inclusive econômicas, sendo construídas, assim, por mais que eu não gostassem delas, ou seja, existia um rumo, né? Ruim, na minha opinião, mas tinha, né? Hoje você não tem rumo nenhum, você tem um processo é um processo que
que vem de 2013 para cá, um processo que começa em um processo que, na minha opinião, de intervenção estrangeira, que são essas guerras híbridas, né? Ou seja, o que acontece com o Brasil desde 2013 eu tenho falado para as pessoas, né? Ou seja, o imperialismo ele intervém diretamente no Brasil a partir de 2013, né? E a utilização massiva de redes sociais para a negação da política, para a construção de uma subjetividade negativa, essa proliferação de grupelhos ultraliberais pelo Brasil em tudo quanto é canto, e essa caçada, vamos dizer assim, a tudo que se referencia à esquerda, né? Porque isso também tem relação direta com a postura que o Brasil passou a ter ao mundo nos governos Lula e Dilma, de maior assertividade, de maior presença de BRICS, de fundação do Banco dos BRICS, financiamento de obras na América Latina inteira, na África, esse investimento polêmico, mas que eu acho ultra necessário estrategicamente, foi Porto de Mariel, enfim. O Brasil passou a ter uma presença internacional, né, que incomodava diretamente os Estados Unidos, além do fato de nós termos descoberto os maiores poços de petróleo aqui no Brasil. Então formou-se uma tempestade perfeita para uma intervenção estrangeira no Brasil, né? E essa intervenção estrangeira vem via Operação Lava Jato, ou seja, ninguém me tira da cabeça que a Operação Lava Jato ela é uma intervenção estrangeira sobre o Brasil, né? E nesse clima todo não poderia sobrar outra alternativa a não ser um Bolsonaro, ou seja, criou-se um caldo, ou seja, foram 14 anos de porrada na esquerda, de utilização de mecanismos que, no fundo, negassem a política e o papel da política na construção de uma sociedade, e a negação do direito também como outro campo de mediação entre as pessoas, entre a sociedade, vamos dizer assim, que surgiu um Bolsonaro como um parasita em um corpo doente, né, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito que o desafio Bolsonaro não se encerra com a derrota do Bolsonaro. Nós vamos ter que passar por um processo de desbolsonarização da nossa sociedade. E esse não é um processo pequeno, porque vamos pegar a Europa Ocidental pós-fascismo, né? Em que a desnazificação daquelas sociedades, elas foram possíveis. Foi um fenômeno possível a partir da implantação do Estado de Bem-Estar Social, de 25 anos de crescimento econômico ininterrupto, de aumento da mobilidade social, ou seja, isso foi criando condições para uma desnazificação da sociedade europeia e da Alemanha em particular, né? E o caso brasileiro, não sei, porque vai sair o Bolsonaro e nós precisamos de um programa que devolva aos brasileiros esperança, possibilidade de mobilidade social, possibilidade de futuro, porque o bolsonarismo ele é uma ideologia reacionária, fascista, justamente porque ele se alimenta dessa desesperança das pessoas, né? Do futuro, da possibilidade da superação das suas contradições existenciais, ou seja, então acho que o grande desafio que nós temos pela frente no pós-Bolsonaro é desbolsonarizar a nossa sociedade e, além disso, né, existe uma necessidade que eu acho de ter uma percepção geracional do que tem que ser superado, porque a destruição tem sido tão grande e cotidiana, porque a destruição não para, né, ou seja, as pautas as pautas antinacionais e antipopulares no Congresso, elas continuam sendo votadas e aprovadas todos os dias, né, que talvez somente uma geração de brasileiros sejam capazes de reconstruir aquilo que foi destruído. E existem outros obstáculos, ou seja, o Brasil precisa de uma outra maioria política comprometida com o Projeto Nacional de Desenvolvimento, uma outra maioria política comprometida com políticas não ortodoxas na política econômica, uma outra maioria política que não tenha uma visão fiscalista da economia. E nada disso é fácil de se construir no Brasil hoje, né? Nós temos desacordo em relação a esses pontos dentro da própria esquerda, mas no fundamental que o Brasil precisa hoje é retirar Bolsonaro urgentemente do governo, né? Para que aí sim nós tenhamos condições de pensar o dia seguinte melhor do que hoje, né? Enfim, acho que esse é um ponto que eu vejo, né? São os pontos fundamentais desse mundo do Brasil pós-Bolsonaro, né? E é isso. Bora lá, né? É triste, né? Mas temos que ter força para enfrentar esse momento histórico complicado do nosso país, né? E também é parte
também deve ser visto como parte da construção da nossa história, da nossa civilização, da civilização brasileira, passar por pessoas como Bolsonaro. Talvez seja isso também, parte do nosso processo de crescimento civilizatório, né? Enfim, é isso, né? Eu queria encerrar, Elias, com uma análise sua para essa relação do Brasil com a China. O presidente Jair Bolsonaro vive atacando os asiáticos de todas as formas, dizendo que os chineses são comunistas, já arrumou uma série de incidentes diplomáticos justamente com o nosso maior parceiro comercial. É correto dizer, Elias, que a saída do Brasil desse buraco sem fundo em que ele está colocado, com crises múltiplas, passa também pela cooperação chinesa? Nós poderíamos estar em uma outra situação, caso houvesse na presidência da República uma figura que entendesse minimamente o papel dessa parceria estratégica que pode e deve ser construída com a China, que valorizasse os BRICS. Não, sem dúvidas, né? Nossa sorte é que os chineses têm uma visão do Brasil assim muito mais profunda do que nós mesmos temos, né? Então eles veem o Brasil, o Bolsonaro como uma figura que vai passar e tal, e o Brasil vai ficar para a nossa sorte, né? E o Brasil está perdendo uma oportunidade imensa de se aproveitar dessa capacidade que a China tem hoje de exportar bens públicos, exportar valores de uso para poder modernizar as nossas infraestruturas. Ou seja, nós estamos privilegiando uma relação com os Estados Unidos, que eu não vejo nenhum problema nisso, inclusive, de ter boas relações com os Estados Unidos, só que não existe nada em troca, né? Muito pelo contrário, né? Nós reduzimos as tarifas de aço os americanos, eles elevaram a tarifa de aço nossa, enquanto a gente está importando etanol deles, né? Então a China ela é uma janela de oportunidade para a solução dos problemas brasileiros muito grande. Agora, isso demanda uma visão de projeto nacional. Não é mendigando investimento chinês, não é privatizando para empresas estatais chinesas que a gente vai conseguir alguma coisa dos chineses. Eu acho que tem que ser uma relação que deve ser pautada por uma visão de Estado, uma visão de projeto nacional e uma visão de igualdade. Então, por exemplo, a China, nós poderíamos trocar essas concessões do 5G por obras de infraestrutura. Nós poderíamos fazer como o Irã, por exemplo, está entregando petróleo para a China num acordo de 25 anos em troca de investimentos e transferência de tecnologia no setor de infraestruturas para o Irã. Então, daqui 10, 15 anos, o Irã vai estar tudo conectado por estradas e ferrovias, além do metrô de Teherã, e os chineses que construíram isso vão entregar para eles as tecnologias. O Brasil deveria preparar nosso território para receber 100, 200, 300 bilhões de dólares de investimentos chineses em infraestruturas, né? Aproveitar essa tendência posta espontaneamente de fora para planejar nossa economia, né? Enfim, existem inúmeras possibilidades de uma relação soberana e não subalterna entre Brasil e China abertas, né? Agora, se nós, além de ter uma relação ruim com a China e com o Bolsonaro, nós nos contentarmos de sermos entregadores de petróleo, minério de ferro e soja para eles, isso também não interessa ao Brasil, né? Eu acho que nós temos que ter uma relação de outro nível com a China, e eu falo aqui, a culpa não é dos chineses pelas opções que o Brasil faz em matéria de política macroeconômica e em matéria de inserção internacional. Eu acho que o Brasil tem que tomar, entre aspas, vergonha na cara, nós aqui do campo progressista, e organizarmos um projeto nacional que nos capacite a lidar com os desafios do nosso tempo e observar na China uma grande oportunidade para que nós possamos chegar onde nós devemos chegar. Elias Jabbour, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar o meu abraço. Eu agradeço muito essa oportunidade de falar no Faixa Livre. Faixa Livre é uma referência para mim, assim, desde quando eu morava em Brasília, que tinha que vir ao Rio às vezes, e uma ou outra vez até comparecer ao programa, e eu volto a comparecer hoje, muito orgulhoso, muito honrado. Eu quero mandar um abraço a todos os ouvintes, um abraço a você, um abraço e um beijo no coração de todo mundo, né? E estou à disposição de vocês aí para o que deve é. Um forte abraço, tá? Até mais. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Elias Jabbour. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do nosso programa. Portanto, para você que já aderiu a essa tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@fsc.com.br.
ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta corrente em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da FBNDES para a realização de depósitos para quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da FBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis também no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente em nome da AFBNDES no Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o secretário da Executiva Nacional da Central Sindical e Popular com Lutas, a CSP com Lutas, Atinágoras Lopes. Atinágoras Lopes, bom dia. Bom dia ao povo carioca, ao nosso povo fluminense. Em nome da CSP com Lutas, nós queremos mais uma vez agradecer aqui essa oportunidade desse espaço democrático que é o programa Faixa Livre. Muito bom dia. Vamos aí dialogar, conversar e refletir sobre os processos de luta do nosso país. Muito obrigado pelo espaço. Atinágoras, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no programa. Atinágoras, no próximo sábado, dia 2, o Brasil voltará a se mobilizar por essa que eu acho que é a pauta mais importante dos últimos tempos no país, depois, é claro, da superação dessa pandemia, que é o Fora Bolsonaro. Já há atos marcados em diversas cidades. Vocês das centrais sindicais, dos movimentos sociais, têm se articulado para fazer desses protestos os maiores desde o início dessa gestão deletéria do ex-capitão, que acaba de completar 1000 dias. Eu queria começar, Atinágoras, te questionando a respeito das suas expectativas para esses protestos do próximo sábado. O que vocês da CSP com Lutas esperam ver nas ruas de todo o país? A nossa expectativa é que sim, neste sábado agora, nós vamos ter o maior protesto nacional pela bandeira do Fora Bolsonaro, no caso da CSP com Lutas, Fora Bolsonaro e Mourão, em defesa da vida. Nós achamos que essa manifestação vai ser uma caixa de ressonância, ou seja, um reflexo da indignação popular, que inclusive já se revela nas pesquisas, a queda de popularidade do Bolsonaro, porque na verdade não há, nesses 1000 dias, nada a comemorar. O que há é a gente levantar as bandeiras em defesa da derrubada imediata desse governo, inclusive para ver se a gente consegue interromper essa mortandade que se alastra pelo país. São quase 600 mil mortos, desemprego, inflação, preço do combustível, dos alimentos, enfim. Então nós temos sim uma expectativa forte, até pela amplitude, pelo grau de unidade, e nós da CSP com Lutas estamos esses dias todos debatendo nas escolas, nos canteiros de obra, nas fábricas metalúrgicas,
em unidade com as demais centrais sindicais, mobilizando o nosso povo e a juventude, especialmente também o povo pobre, negro da periferia, para que a gente sim faça desse dia a maior manifestação e para que essa manifestação sirva finalmente de ponto de apoio para a construção da necessária greve geral do nosso país, para a gente poder botar abaixo esse governo imediatamente em defesa da vida, das liberdades democráticas e poder gritar em alto e bom som que ditadura nunca mais. E como é que vocês da Central Sindical e Popular vêm se organizando para esses atos, Atinágoras? Como é que anda a preparação da CSP com lutas nessa reta final para o próximo dia 2? Para além de todo o trabalho nas redes sociais, pela campanha unitária Fora Bolsonaro, que junta aí mais de uma centena de entidades sindicais populares e organizações políticos partidárias, há muito trabalho nas redes sociais e também, em paralelo a isso, a nossa central, com as nossas bandeiras próprias, com essa autonomia também, produziu aí um conjunto de materiais, de cards, de cartazes, de adesivos, de panfletos, de spot para carros de som. Então nós estamos passando em alguns bairros das periferias, convocando o povo para essa manifestação, para a defesa da vida, colocando os temas sociais mais latentes. Nós estamos fazendo assembleias em canteiros de obra, em portas de fábricas, em escolas. Ontem mesmo teve uma reunião com mais de 50 lideranças da educação básica de todo o país, no setorial de educação. Nós funcionamos por setores, então o movimento popular se reúne, os sindicatos, os movimentos de luta contra as opressões. Então nós estamos fazendo um trabalho estrutural juntamente com as reuniões que vêm ocorrendo unitárias. Houve uma plenária com centenas de ativistas do país inteiro aí, da campanha nacional Fora Bolsonaro. Então nós estamos integradíssimos aí, porque, digamos assim, é parte da nossa tarefa política nesse momento, estar do lado da população, do lado do povo, e do lado é fazer toda essa movimentação embaixo, né? Ir às bases, conversar, buscar fomentar e alimentar de consciência a nossa população, os nossos setores organizados, para que cada um de nós compreenda que essa ação tem que ser coletiva. Então, estamos tentando desta maneira contribuir para que nós tenhamos, de fato, a maior manifestação da campanha Fora Bolsonaro no próximo sábado. Você acredita, Atinágoras, ser possível superar em volume aquelas manifestações do bolsonarismo no 7 de setembro, onde o presidente da República mais uma vez atentou contra a nossa democracia? Então, como falava antes, nossa expectativa é essa. Nós acreditamos sim que nós vamos ter a maior manifestação. E olha que é uma manifestação construída pelo povo trabalhador, pelo povo pobre, pelo povo operário, pelo operário qualificado, pelo professor universitário, a professora, a mãe solteira que está desempregada. É pela nossa classe, construída pelas nossas mãos. E nós vamos sim ter uma manifestação maior. E em comparação ao que foi o ato de defesa da ditadura que fez o Bolsonaro no dia 7, que contou com o financiamento do agronegócio, dos que destroem a nossa floresta, a nossa Amazônia, daqueles que veio o nosso povo passando fome aqui, destrói toda a natureza para ficar produzindo soja para vender na Bolsa de Valores, ou seja, sem nenhum comprometimento social com aquilo que está. Então, o ato do Bolsonaro, além de um ato de defesa da ditadura, foi um ato financiado pelo que tem de mais atrasado, de mais nojento, de mais truculento, daqueles que adotam no campo, inclusive, o que era adotado na época da escravidão, dos capitões do mato, entende? Do preconceito, do tiro contra aqueles que lutam pela terra do nosso povo indígena, quilombola. Foram esses que financiaram os atos ditatoriais de Bolsonaro. O nosso não, o nosso é um ato de classe das organizações sindicais e políticas comprometidas com a defesa das liberdades democráticas. Nós da CSP com Luta estamos inseridos nesse processo como mais uma dessas entidades que tem sim a expectativa de que, pela necessidade e aí pela vontade também
do nosso povo, do povo trabalhador, pobre e negro da periferia, nós vamos sim à maior manifestação, inclusive em comparação à manifestação financiada pelo agro, como falei aqui, pelo agro assassino. Essa aqui vai ser a manifestação da classe trabalhadora e da juventude com muita força e maior do que o que foi, sim, essa é a nossa expectativa, o que foi a manifestação ditatorial de Bolsonaro no último dia 7. Uma crítica que acabou surgindo a Tinágoras em alguns fóruns de debate diz respeito a não se colocar na pauta desses atos questões candentes para a nossa população, como o desemprego, a inflação alta, a falta de moradia, tomando como única bandeira o Fora Bolsonaro. Você acha correto esse tipo de contestação, Tinágoras? Esses temas ficarão mesmo escanteados desses atos de sábado? Eles não poderiam mobilizar um número maior de pessoas nas ruas caso estivessem no centro das manifestações? A nossa manifestação de sábado, ela parte de um chamado unitário, que é o Fora Bolsonaro. A partir daí, há diversas demandas candentes, como tu mesmo disseste aí, e que para nós da CSP com Lutas são vitais, são essenciais. Então veja, é impossível, nós temos que lutar, é impossível viver com essa inflação. Então nós temos que sim, estamos erguendo a bandeira da redução e congelamento dos preços dos alimentos, redução e congelamento do preço do gás de cozinha, do combustível. Nós precisamos impedir toda medida de despejo do povo pobre que está lutando por moradia nesse momento. O desemprego é avassalador e a gente sabe o quanto o desemprego desmoraliza, inclusive pressiona até para uma certa perda de vontade de viver, pela humilhação que é você não ter o dinheiro ou para uma passagem de ônibus ou para comprar um pão quando teu filho pede de manhã. Então, a bandeira do emprego, da defesa de um plano emergencial de obras públicas na área de infraestrutura, de saneamento, de esporte, de cultura, de lazer, de educação, de moradias populares e não de projetos que sirvam somente à especulação imobiliária. Essas demandas assim são não só essenciais, quanto são altamente necessárias. Então, o Fora Bolsonaro é uma bandeira que unifica a todos. E nós queremos, de fato, estar com todo mundo na rua que está por essa bandeira, porque todas essas mazelas que nós estamos vivendo têm um culpado, tem um responsável. Então, para que a gente possa, inclusive, superar todas essas aflições, é necessário derrubar o governo, que é quem é responsável por essas pioras nas condições de vida, pela queima da nossa floresta, destruição completa do meio ambiente e pela ameaça às nossas liberdades democráticas. Mas sim, essas pautas todas para CSP com Lutas e também para diversas outras entidades não podem, de hipótese alguma, ficarem escanteadas. Repetindo aqui a tua palavra. Então, é essencial que a população saiba que para defender emprego, para defender liberdade, para defender congelamento dos preços, para a gente poder ter um direito mínimo a uma vida humanamente, né, mais possível, nós temos que ir para a rua e levantar, a partir da campanha Fora Bolsonaro, todas essas bandeiras e construir um país diferente. Esse é o intuito, esse é o objetivo nosso na manifestação. E quanto à presença de militantes de partidos de centro, de direita, de movimentos que de alguma forma apoiaram a eleição dessa figura nefasta que é o Jair Bolsonaro, Atinágoras, esse pessoal será bem-vindo nas manifestações ou serão atos restritos ao campo progressista? Você acha que essa turma mais agrega ou desagrega o movimento pelo impeachment do ex-capitão? Para nós da CSP com Lutas, quando o tema é "e as ruas?", para derrubar o governo, nós temos que ter a capacidade de entender que uma bandeira dessa envergadura, a necessidade que nós temos de interromper imediatamente esse governo, ela se impõe sobre qualquer diferença do ponto de vista estratégico. Nós da CSP com Lutas, inclusive, não temos só diferença com o PSDB, com o MBL, com o MDB, com esses partidos clássicos da direita que a gente sabe que serve ao neoliberalismo. A gente sabe que, inclusive, uma parcela deles apoiou a campanha do Bolsonaro, está no governo do Bolsonaro e estão em crise lá em cima. E se estão em crise lá em cima e por esta bandeira
eles vêm para as ruas, nós da CSP Conlutas achamos que todo mundo tem que estar junto para derrubar o governo, porque nós também temos diferença com essa esquerda inteira, parlamentar, progressista, do ponto de vista de programa, do ponto de vista de projeto para o país, que inclusive governaram 13 anos esse país, e medidas estruturais os governos não adotaram para que tivesse solidez na melhora de vida da nossa classe. Então, nós temos diferença de tudo que é lado. Agora, acima de tudo nesse momento, é preciso interromper o inimigo comum, aquele que é responsável por 600 mil mortes, aquele que prega o negacionismo, aquele que está mudando os livros didáticos para uma linha totalmente conservadora, retrógrada, atrasada, para tentar construir gerações, digamos assim, conscientemente menos capaz de reflexão do que a geração que nós temos hoje. Então há uma batalha política, mortal, ideológica, frontal, que sim justifica unificar com todos na rua. O que é importante é que cada um, como nós da CSP Conlutas vamos tomar as nossas iniciativas, é que cada um, junto por esse ponto, tenha a sua liberdade, a sua autonomia, de levantar cada um as nossas bandeiras, como nós defendemos uma luta frontal contra esse sistema. É preciso, na verdade, derrubar o sistema capitalista, a sua estrutura. É preciso fomentar a ideia da consciência de um mundo diferente, onde quem produz governe, e aonde o nome de socialismo não seja confundido também com ditaduras, como várias experiências em nome do socialismo se faz por aí. Então nós achamos sim que vai ter figura de tudo que é jeito aí, nós temos diferenças com elas, mas temos um ponto em comum, e nós achamos sim que tem que estar na rua unitariamente para derrubar o governo. E a partir disso, cada um é livre para defender seu programa, seu projeto, erguer sua bandeira, e eu acho que é por aí que nós vamos interromper esse governo genocida. Aproveitando que eu citei esse tema, Tinágoras, como é que a CSP analisa esses 1000 dias de mandato do Jair Bolsonaro na presidência da República? Dentre os inúmeros retrocessos que o país vem atravessando com o ex-capitão na presidência, dá para citar quais foram os mais deletérios nesse período, Tinágoras? Eu vou aproveitar aqui, com o povo do Rio de Janeiro aqui, com essa pergunta, para a gente, digamos assim, remarcar aqui as mazelas e as necessidades da gente superá-la. Então veja, o governo está completando 1000 dias de desgoverno, enquanto vai se completar 600 mil mortos, entre outras coisas, porque ele não comprou vacina. O nosso país tem 39 mil salas de vacinação, um SUS espetacular, um povo servidor espetacular, trabalhador, e o governo, na verdade, boicotou tudo isso. Nós podíamos ter vacinado todo mundo até o ano passado. E agora que nós estamos com 40% da população, ele com 1000 dias e nós só com 40% da população vacinada. 1000 dias de Bolsonaro com quase 15 milhões de desempregados. Então, o número 1000 para ele é o número de 15 milhões de desempregados para nós. O número de 1000 dias para ele é a gasolina de R$ 7,00 e botijão de gás a R$ 120,00 em algumas regiões desse país. 1000 dias de governo genocida do Bolsonaro e do Mourão significa o fogo na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado do nosso Centro-Oeste. Significa que os 1000 dias permitiram que uma classe média preconceituosa e latifundiários aumentassem o número de armamentos pessoais para tentar, com essa medida, ameaçar a luta do nosso povo pela terra e pela liberdade. Então são 1000 dias de desgraça para o povo trabalhador, são 1000 dias sem perspectiva, e com o preço do arroz e do feijão, da lata de óleo a 10 conto, então a vida está muito pior. E não há perspectiva. Nós estamos vendo fábricas fecharem, como a Ford, como outras fábricas, agora nesse exato momento. Um conjunto de metalúrgicas do nosso país, na região do ABC, estão paralisando por 60 dias, porque não tem produção para as peças que na verdade alimentam, né, as autopeças que completam a produção dos carros e etc. Ou seja, o país está em bancarrota, com uma inflação de 10%, que quando você chega
esses 10% é o geral, se você chega no preço do aluguel, da tarifa de luz, ou seja, a bandeira vermelha que ele ficava gritando aí que não tem, enfiou uma bandeira vermelha que na verdade é 30% do aumento da luz do povo pobre e trabalhador. Então, esses 1000 dias, nós vamos listar aqui 1000 itens de desgraça e de piora nas condições de vida do nosso povo, na expectativa da nossa juventude. Então nós vamos protestar também por essa lista de coisas que, além de crítica, são programas, são projetos, são necessidade de defender melhor condição de vida para a classe trabalhadora, para a juventude, para o povo pobre da periferia. Então, nós vamos repudiar esses 1000 dias. Então, e vamos honrar com muita luta, com muita energia, a dor dessas famílias que perderam 600 mil brasileiros no meio dessa destruição total e completa, digamos assim, do nosso parque industrial, da entrega das nossas estatais, ou seja, quer vender o Correio, destruição da Petrobras, da Eletrobras. Nós vamos ter que defender tudo isso contra quem vai estar defendendo 1000 dias de genocídio e 1000 dias de um governo que defende a ditadura. Então, ditadura nunca mais. O 1000 dia para ele é o dia de protesto para nós. É um dia que sintetiza a nossa indignação sobre tudo que ele, o Mourão e o Paulo Guedes estão impondo para a nossa classe nesse momento. Eu também queria te questionar, Athenágoras, a respeito dessa PEC 32, a tal da Contra-Reforma Administrativa, aprovada em comissão especial da Câmara na semana passada e que agora vai à discussão em plenário. Como é que a CSP com Lutas observou o texto que saiu da comissão especial? Quais os principais ataques ao serviço público na análise de vocês? E como anda a mobilização de vocês na tentativa de impedir que os deputados aprovem essa matéria no plenário da Câmara, Athenágoras? Nós estivemos e ainda estamos com uma delegação da CSP com Lutas em Brasília, juntamente com diversos servidores públicos, na luta por esse ataque que se chama PEC 32. A população que não é funcionária pública, como é o meu caso, que sou da construção civil, como qualquer cidadão comum da periferia, nós temos que encarar, digamos assim, interpretar para além do termo PEC 32, o significado desse ataque. Significa o seguinte, não vai haver mais concurso público, o que eles querem é que possa contratar temporariamente por até 10 anos. O presidente da República, na verdade, é quem vai indicar e desindicar quem ele quiser, ao bel prazer, ou seja, vai se legalizar o trem da alegria, tão questionado, tão importante que é, inclusive, acabar com a estabilidade do servidor público para que ele possa, inclusive, zelar pelo nosso povo, com segurança, sem ser reprimido, sem ser demitido. Projetos como o da PEC 32, ele tem um sentido lá na ponta, gente, que daqui a pouco, se eles avançam na PEC 32, na destruição do serviço público, daqui a poucos anos, nós vamos ter que ter nós vamos ser obrigados a pagar, por exemplo, consulta, porque essa é a destruição neoliberal que eles querem do serviço público, pagar a consulta de um pediatra para o nosso filho no posto de saúde do SUS, pagar uma consulta para um clínico geral. A gente que já paga tributos, a gente que já sustenta esse país com suor, com sangue, com trabalho. Então, é uma destruição total e completa dos serviços públicos, não é uma bandeira só dos servidores. E por esse motivo, nós temos que dialogar com o nosso povo, defender o serviço público, a educação básica, que o nosso filho estuda, a merenda escolar, tudo que está com precariedade, mas é conquista da história de luta do nosso povo, da nossa sociedade. Muitas delas, como o SUS, são referência mundial. Então, nós temos que lutar estamos apoiando a luta dos servidores em defesa do serviço público e queremos aproveitar aqui para transmitir para o povo que não é servidor, que é de nós que essa PEC está tratando. É a destruição do nosso acesso mínimo ao posto de saúde, à escola pública, ao mínimo de lazer que tenha público. Então, nós temos que defender, nós temos que lutar e para além de que o deputado que votar
nessa medida não volte, ou seja, a gente não vote nele. Para além disso, nós temos que contestar frontalmente o principal responsável desse desmonte do Estado brasileiro, da proteção social do Estado brasileiro. E o nome dele é o genocida Bolsonaro, seu vice Mourão, Paulo Guedes e toda a sua corja que está tentando destruir as conquistas sociais do nosso povo. Então, estamos juntos na luta contra a PEC, porque ela significa defender as mínimas conquistas de serviço social e público que o nosso povo ainda tem acesso até hoje nesse país. Atinágoras Lopes, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho, um ótimo ato no próximo sábado e deixar aqui o meu abraço. Eu, em nome da nossa Central Sindical e Popular CSP com Lutas, aqui quero mais uma vez agradecer o espaço do programa Faixa Livre, a tolerância da população carioca, fluminense, que nos escuta, que nos respeita e que reflete a partir desse espaço, né, de diálogo. Mas eu queria concluir dizendo o seguinte, em defesa da luta para derrubar Bolsonaro e Mourão, vamos todos às ruas. Aonde tiver, se você for à Avenida Rio Branco, se você for na Avenida Paulista, se você for na concentração que vai haver em Minas Gerais, em todas as capitais do norte e do nordeste do nosso país, venha fortalecer conosco as bandeiras também imediatas, né? A luta pelo emprego, pelo salário, pela vacina, em defesa do SUS, em defesa do serviço público contra a PEC, em defesa da geração de emprego, em defesa da redução do preço dos combustíveis e dos alimentos, ou seja, vai estar lotada todas as avenidas principais das capitais desse país e nós vamos estar lá ali aguardando. Então, cola conosco lá, nas bandeiras da CSP com Lutas e venha fortalecer essa luta para derrubar o governo e para que a gente possa ter uma expectativa melhor de futuro imediato para o nosso povo e para a nossa juventude. Então, um grande abraço, muito obrigado aqui pelo espaço. Fora Bolsonaro e Mourão, já. Vamos às ruas no próximo dia 2. Conversamos aqui com o secretário da Executiva Nacional da Central Sindical e Popular com Lutas, a CSP com Lutas, Atinágoras Lopes. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!